Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à aula de músculos. Vamos para a segunda parte da nossa aula do sistema muscular. Hoje nós vamos conversar a respeito dos músculos propriamente ditos, aqueles músculos que compõem, que fazem parte da cabeça, do pescoço e do tronco. Possíveis dúvidas que possam existir dessa aula e nas outras anteriores, vocês podem me mandar via e-mail, que eu terei o maior prazer em respondê-los, viu? E nessa aula de músculo, queria falar para vocês que não deu para eu abordar todos os músculos que compõem a cabeça, que estão presentes no pescoço e no tronco. Por quê? Porque tem músculos que são muito profundos ou pequenos ou que dificultam a visualização. Como nós estamos tendo aula por videoaula, isso acaba que o professor ele precisa selecionar aqueles músculos que ficam mais fácil dos alunos absorverem, porque é diferente uma videoaula de uma aula prática no laboratório. Numa aula prática do laboratório, a visualização é mais fácil, porque vocês conseguem pegar nas peças anatômicas, né? Vocês conseguem ter uma noção 3D. Já numa aula, uma videoaula, a gente consegue passar o conteúdo mais por meio de imagens 2D. Por essa razão, eu selecionei os músculos mais volumosos, mais bem localizados, para que vocês já consigam se familiarizar com os músculos que estão presentes nessas regiões. E aí, quando vocês forem para o laboratório, pelo menos vocês já têm um norte, vocês já têm uma familiaridade com os músculos que vocês já viram em aula teórica. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, antes da gente começar a nossa aula e vislumbrar esses músculos, é que é muito importante que vocês assistam as aulas anteriores a essa. Porque nessa aula a gente vai abordar alguns conceitos que já foram explicados em aulas anteriores. E se vocês não tiverem assistido às aulas anteriores, vai ficar um pouco difícil a compreensão. Então, isso vai prejudicar a curva do aprendizado, porque vocês vão para um conteúdo macro muito grande sem entender o micro, que são os conceitos. Então, é importante que quem não viu as aulas anteriores, reveja, ou, quer dizer, assista. E quem tem alguma dúvida em algum conceito, reveja as aulas para fixar o conceito e ver se realmente aprendeu, ficou claro. Nós vamos dar início à nossa aula abordando os músculos que trabalham na expressão facial. Nós, seres humanos, diferentemente, por exemplo, de um cachorrinho, nós somos seres que somos muito expressivos. Então, quando a gente vê uma pessoa assim, com essa expressão, a gente já sabe que ela tá brava. Quando a gente olha uma pessoa assim, a gente sabe que ela tá feliz. Uma assim, que tá triste, aconteceu alguma coisa deixou ela triste. Uma pessoa assim, ó, a gente fala, nossa, ela tá assustada, viu alguma coisa assustou. Então, graças aos músculos é que a gente consegue ter diferentes expressões faciais. Mas esses músculos, eles são muito importantes, não só para as diferentes expressões faciais que a gente pode fazer, mas também para desempenhar outras funções. Quais funções, professora? Funções como, por exemplo, alimentação, mastigação, fonação, o ato da gente piscar os olhos,
Porque se a gente não piscasse os olhos, como que a gente ia lubrificar os olhos, o nosso globo ocular? Então, o piscar é algo muito importante no nosso organismo. É uma coisa tão simples que a gente faz e que a gente não tem nem noção o quanto é importante. E esses músculos da expressão facial, eles são músculos muito delicados, muito frágeis. Por que que eles são muito delicados? Porque eles não possuem a fáscia, aquela estrutura do músculo, a fáscia. E eles são músculos geralmente superficiais. São músculos que se inserem na cútis, na nossa pele. Em alguns livros, vocês podem até ver, vocês poderão ver que esses músculos são conhecidos também como músculos cuticulares. Por essa razão, por se inserirem na nossa cútis. Agora nós vamos conversar a respeito dos músculos da cabeça. No nosso epicrânio, a gente consegue ver que ele é constituído por uma vasta lâmina músculo-tendinosa, que vai revestir desde aqui dessa parte do osso occipital, e essa lâmina vai até a nossa sobrancelha. E aí ela vai formar, então, o ventre occipital e um ventre frontal, que a gente vai ver logo à frente. E esse ventre occipital, ele se une, se une ao ventre frontal por meio de uma extensa aponeurose intermediária, que é chamada de como? Galeia aponeurótica. Então, o ventre occipital vai se ligar ao ventre frontal por meio dessa aponeurose, que é a galeia aponeurótica. E este músculo aqui é que a gente está vendo só o ventre occipital, mas este músculo aqui vai ser denominado de músculo occipito frontal. Nós vamos vê-lo agora, ó, que é aqui a parte frontal. Então, ó, número 14, músculo occipito frontal. Por quê? Porque tem uma parte, tem um ventre occipital e um ventre frontal. Nesse esquema aqui, pessoal, eu sei que ficou um pouco poluído, porque tem muita informação, mas eu coloquei assim para vocês usarem de guia para o estudo. Então, nessa imagem aqui, eu coloquei uma imagem de livro, que é um desenho, e eu achei uma imagem muito parecida colorida, com os músculos em posição, para que vocês consigam fazer essa referência. Nessa imagem aqui, na parte direita, esses músculos que estão aqui são os músculos ditos superficiais, que estão mais superficiais. E aqui na parte esquerda da imagem, a gente consegue ver os músculos profundos. Então, é como se eu tivesse feito uma cirurgia nesse manequim e removido esses músculos superficiais para eu conseguir enxergar os músculos profundos. Então, nós vamos começar pelo primeiro músculo que a gente já conversou, que é esse músculo aqui, que é o músculo occipito frontal. Esse músculo é o músculo do couro cabeludo e ele liga lá o ventre frontal até o occipital. Por meio de quem? Por meio daquela aponeurose que se chama galeia aponeurótica. E aí, esse músculo aqui, o que ele vai ter de função? Ele vai puxar a pele da fronte para cima. Então, como se ele enrugasse a testa. Próximo músculo que a gente vai conversar é esse músculo redondinho aqui. Esse músculo aqui se chama orbicular dos olhos.
E ele, como a gente já viu na aula passada, é um músculo circular. Ele tem um formato circular. Então, ele é classificado como músculo circular. E ele tem como função fechar as pálpebras contra os olhos. Então, ele faz com que a gente pisque. Um outro músculo que nós vamos conversar, eu vou colocar aqui nessa imagem que vai ficar mais fácil, como se a gente tivesse feito um corte aqui no músculo occipito frontal. Então, por baixo dele é um músculo mais profundo, é o músculo corrugador do supercílio. Então, vou falar mais uma vez o nome, corrugador do supercílio. Esse aqui é o número 16. Depois vocês vão acompanhando aqui no roteiro. Quem quiser pode até copiar essa imagem que tiver habilidade, colorir, né? Porque tudo isso faz vocês fixarem. Esse músculo, então, que é o corrugador do supercílio, qual que é a função dele? Ele é um músculo profundo, então, que está abaixo do músculo occipito frontal, e ele puxa a sobrancelha para baixo e para a parte medial, produzindo, então, as rugas verticais da testa. E ele é considerado o músculo da expressão de sofrimento. Então, quando a gente está sofrendo, é esse músculo que vai ser acionado. Próximo músculo que a gente vai conversar, tem ele aqui e ele aqui, é o músculo prócero. Prócero. Esse músculo aqui se chama prócero. Só vocês olharem aqui. Esse músculo prócero, ele faz o quê? Ele puxa para baixo a extremidade da sobrancelha e também medialmente. Aqui. E também medialmente. E ele faz o quê? Ele enruga a pele da glabela, que é essa região. Lembra a região da glabela? Então, ele é responsável por aquela expressão de bravo, quando a gente enruga, franze aqui, essa região entre os olhos. Ou quando, sabe quando a gente está dormindo, naquele escurinho, e alguém entra no nosso quarto e acende a luz de repente. Aí, a gente franze essa região. Por quê? Porque a luz está tão forte, a gente estava acostumado com aquele ambiente escuro. Então, é esse o músculo que vai ser acionado. É claro, pessoal, que vocês têm que entender uma coisa, que quando eu falo que esse músculo vai ser acionado, outros também irão, porque outros músculos vão trabalhar em sinergia com esse. Mas esse músculo aqui vai ser o agonista, vai ser o principal para a realização dessa expressão. Mas os músculos adjacentes trabalharão também com sinergia para que a expressão, o movimento ocorra. Seguindo aqui, nós vamos ver este músculo aqui. Esse músculo aqui está no nariz, na região do nariz. Então, será como que ele chama? O músculo nasal. E esse músculo, ele faz o quê? Ele comprime a narina e dilata essa região aqui, alar do nariz. Então, ele comprime a narina e dilata a região alar. Nós temos também um outro músculo, agora aqui mais embaixo, que esse músculo aqui, ó, número 3, este músculo aqui, que está indo lá no nosso lábio, que é o músculo levantador do lábio superior e também, ó, da asa do nariz. Então, qual que é a função desse músculo aqui, número 3? Músculo levantador do lábio superior, perdão, e da asa do nariz, ele vai levantar o lábio superior e vai dilatar a narina. Nós temos também aqui esse músculo do meio,
grande, ó, o número 2, que é o músculo levantador do lábio superior. Como o próprio nome dele diz, gente, o que o músculo levantador do lábio superior vai fazer? Vai ter a função de levantar o lábio superior. Mais lateralmente aqui, nós vamos ter o músculo zigomático menor, que também está inserido aqui, ó, no lábio. Esse músculo, ele vai levantar também o lábio superior. O músculo zigomático menor, que está inserido aqui no lábio superior, também terá a função de levantar o lábio superior. E esse que está mais lateralmente ainda, que é o 6, é o músculo zigomático maior. Então, esse aqui é o menor e esse aqui é o maior. O zigomático maior vai fazer o quê? Vai levantar o lábio superior e retrair o ângulo da nossa boca. E aí, agora a gente vai ver esse grandão aqui, ó, que é o número 1. Qual que será? Se esse daqui é o músculo orbicular dos olhos, qual que será que é este daqui, gente? Vamos pensar um pouquinho. Este daqui, então, é o músculo orbicular da boca, que tá na boca. Então, orbicular da boca. Esse músculo orbicular da boca, ele é também um músculo circular, do grupo do músculo circular, e ele está envolvido em todos os movimentos da nossa boca. Então, ele, por exemplo, comprime os nossos lábios contra os dentes, ele fecha a boca, protrai os lábios, ele tá responsável por todos os movimentos da nossa boca. Agora, nós vamos ver o próximo, que é esse 7 aqui, mas eu acho que nesse desenho é mais fácil de vocês visualizarem, que ele fica bem aqui no cantinho do ângulo da nossa boca. Este músculo aqui, ele se chama músculo risório. Então, pensem, risório. Risório vem do quê? Lembra o quê? Vocês, risório lembra riso. Então, este músculo aqui vai ter a função de retrair o ângulo da nossa boca. Então, quando a pessoa tá dando um sorrisinho falso, que ela retrai só um pouquinho, né, o ângulo da boca, quem tá participando dessa função é o músculo risório. Agora, nós vamos ver aqui um músculo um pouco mais profundo, que é esse músculo 8. Aqui é mais fácil de visualizar do que aqui. Então, vamos para a imagem do desenho, para vocês conseguirem visualizar. É um músculo médio, não é muito pequeno. E esse músculo aqui se chama bucinador. Ele é um músculo que distende a bochecha e comprime encontro dos dentes. Então, sabe aquele movimento de sugar que a gente faz com a boca, com a bochecha? De sugar? Quem participa desse movimento é o músculo bucinador. Nós temos outro músculo aqui que é profundo, que aqui nessa imagem não tá dando para ver na imagem colorida, então acho que na imagem preto e branca dá para vocês terem uma noção, que está embaixo, ó, desses daqui, tá? Vamos fingir que a gente fez uma cirurgia aqui na nossa peça anatômica, e aí a gente consegue vislumbrar o que está abaixo desses músculos. Este músculo aqui, tá aqui, né, no cantinho da boca, é o quê? É o músculo levantador do ângulo da boca. E aí, o músculo levantador do ângulo da boca, o que será que ele vai fazer? Como o próprio nome dele diz, o músculo levantador do ângulo da boca
vai ter a função de levantar o ângulo da boca. Tem músculos, pessoal, que vocês conseguem direcionar tanto a ideia de onde eles estão localizados, com o nome e com a função. Então, ó, tá vendo? Tá aqui no cantinho da boca. Então, é o músculo levantador do ângulo da boca, que vai levantar o ângulo da boca, vai ter essa função. Nós temos também este músculo aqui, que tá, ó, no cantinho inferior da boca. É o músculo abaixador do ângulo da boca. Então, esse aqui é o levantador do ângulo da boca e esse aqui é o abaixador do ângulo da boca. A gente vê ele aqui também, ó, bilateral, que é o número 9. Este músculo vai ter como função abaixar o ângulo da nossa boca. Nós temos também este músculo aqui, que é um músculo um pouco mais profundo, ó, está abaixo do músculo abaixador do ângulo da boca, que é esse daqui. Este músculo número 10 é o músculo abaixador do lábio inferior. Ele é um músculo mais profundo, não é tão superficial. E aí ele vai trabalhar como? Abaixando o lábio inferior. E mais profundamente ainda, nós vamos ter este músculo aqui, ó. Aqui a gente consegue ver ele também, que está na região do mento. Lembra que a gente viu essa estrutura nas aulas de acidentes ósseos, o mento? Então, como será que chama esse músculo? Está na região do mento, na região do nosso queixo. Então, é um músculo mentoniano. Esse músculo mentoniano é o responsável por enrugar o nosso queixo. Quando a gente está triste, quando a gente vai chorar, já começa a enrugar o queixo. E ele também é responsável por everter o lábio inferior. Então, fazer aquele beicinho, né, com o lábio inferior. Então, quando a gente está muito triste, esse músculo aqui é o agonista, é o que participa dessa expressão, com mais vigor do que os outros. E por fim, nós vamos ver aqui o músculo 12, que é um músculo muito grande. É um músculo superficial que está ligado à nossa pele e ele cobre todos os lados da parte anterior do nosso pescoço. Esse músculo aqui é um músculo bem grande e ele é responsável também por mudar as expressões faciais junto com os músculos faciais quando ele é acionado. Então, esse músculo aqui, pessoal, ele se chama platisma. Platisma. Eu vou passar mais uma vez com vocês, só para vocês se familiarizarem novamente com os nomes dos músculos. Então, esse primeiro músculo aqui é o músculo occipito frontal, porque ele tem uma ligação lá com a parte de trás, né? Com o ventre occipital. Nós temos esse músculo circular, que se chama orbicular dos olhos. Nós temos esse músculo um pouquinho mais profundo aqui, que é o músculo corrugador do supercílio. Este 15 aqui, que está entre a região dos olhos, é o músculo prócero. Prócero, que é responsável pela cara de mal, de bravo. Nós temos este músculo que está acima do nariz, que é o músculo nasal. Este músculo aqui, o 3, ó, aqui no cantinho, é o músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz. Este daqui é só o músculo levantador do lábio superior. Nós temos aqui também o zigomático menor e o zigomático maior. Aqui também vocês veem, ó, o zigomático menor e o zigomático maior.
Nós temos o orbicular da boca. Orbicular da boca. Nós temos aqui, de uma forma orbicular da boca, vamos aqui então no raciocínio lógico. Nós temos aqui no cantinho da nossa boca o músculo risório. Lembra que vai puxar esse ângulo da boca, vai retrair. Então, vai gerar um sorriso falso. Nós temos de uma forma um pouco mais profunda o músculo bucinador, que vai ser responsável para a gente fazer aquele movimento de sugar as bochechas. Nós temos também, vamos ver qual que a gente ainda não falou. Este daqui, ó, o músculo abaixador do lábio inferior. E nós temos aqui, ó, o 9, que é o músculo abaixador do ângulo da boca. O 10, que é um pouco mais profundo, é o músculo abaixador do lábio inferior. E esse aqui que tá na região do queixo, do mento, que é responsável, então, por enrugar essa parte. O músculo mentoniano. E esse grandão aqui que tá na região do nosso pescoço, mas que quando acionado junto com os músculos faciais, ele acaba mudando as nossas expressões, é o músculo platisma. Aqui, pessoal, eu coloquei uma expressão que a gente tá enrugando a testa para ver se vocês lembram. Que músculo será que faz a gente enrugar a testa? Ó, o movimento de enrugar a testa é um músculo, vou dar uma dica, que tem uma ligação. Tem uma parte frontal e uma parte, um ventre frontal e um ventre occipital. Então, é o músculo occipito frontal. Ele é o principal, ele é o agonista responsável por essa expressão. Agora nós vamos ver outra expressão, ó. Expressão uma cara de bravo. Tá enrugando aí a pele na região da glabela. Qual será que é o músculo que é responsável por isso? É um músculo prócero, tá? Então, o músculo prócero que é responsável por enrugar a pele na região da glabela. Vamos ver mais uma expressão. Então, uma expressão que tá o quê? O que tá acontecendo na imagem? Tá retraindo o ângulo da boca. Tá naquele sorriso falso que eu tinha falado para vocês. Lembra, gente? Sorriso. Lembra o quê? Sorriso, riso, risório. Então, o músculo responsável por essa expressão é o risório. Músculo risório. Retrai o ângulo da boca. Próxima expressão. A nossa modelo tá o quê? Mandando um beijinho. Um beijinho. Qual será que é o músculo responsável pelos movimentos da nossa boca? É um músculo redondo que fica aqui na boca, ó. Tenho certeza que vocês já mataram, né? Então, aqui é o músculo orbicular da boca. Ele, então, que está envolvido em todos esses movimentos da boca. Inclusive de fechar a boca, protrair os lábios, mandar beijinho. Vamos ver mais uma expressão, momento fofo da nossa aula. Lá aconteceu alguma coisa e a menininha chorou, ficou triste. E aí a gente vê bem essa questão aqui da eversão, né? Ela everte o lábio inferior e enruga toda a pelinha do queixo, mostrando então que ela tá triste, que ela vai chorar. Que músculo que é esse que participa dessa expressão?
o músculo principal, o agonista que participa dessa expressão facial. Vamos pensar aqui na região do mento, então é o músculo mentoniano. Músculo mentoniano, ele está responsável por esta expressão aí de tristeza. Agora, nós vamos conversar um pouquinho a respeito dos músculos da mastigação. Quais são os músculos que participam dessa função? Então, no processo da mastigação, pessoal, nós temos 4 músculos que participam dessa função de uma forma direta. Nós temos 2 músculos que são superficiais e 2 músculos que são profundos. Eu vou começar pelos músculos que são superficiais, que participam, então, da mastigação. O primeiro músculo que eu vou mostrar para vocês é um dos mais fortes do nosso corpo, que é o músculo masseter. Esse músculo masseter aqui, ele tem uma parte superficial e uma parte profunda. Então, aqui, ó, é a parte superficial, aqui no desenho a gente consegue ver, e aqui é a parte profunda, essa parte mais posterior. E esse músculo, ele é responsável por levantar com força a mandíbula, tá? Então, ele é responsável por levantar a mandíbula com força. E nós temos um outro músculo também que participa da mastigação, que é o músculo superficial, que é o músculo temporal. A gente consegue ver aqui nessa imagem e aqui nesse desenho preto e branco. Então, o músculo temporal. E esse músculo, ele tem como função também levantar a mandíbula, mas ele levanta a mandíbula com mais velocidade do que potência. O masseter é com relação à força e o temporal, então, é mais relacionado à velocidade do que potência. E o temporal também, ele retrai a mandíbula. Ele também participa do movimento de retração dessa mandíbula. Agora, nós vamos conversar a respeito dos músculos da mastigação, aqueles 2 músculos que eu falei para vocês, que são mais profundos. Então, masseter e temporal são os músculos da mastigação mais superficiais. E esses 2 são os músculos mais profundos. Então, nós temos o pterigoide medial, que é este daqui. E ele tem como função elevar a mandíbula. Ele age como um sinergista do masseter. Ele trabalha em grupo com o masseter. E nós temos um outro, que é o pterigoide lateral. Esse pterigoide lateral, ele vai ter 2 cabeças. Uma cabeça superior e uma cabeça inferior. E qual que é a função do pterigoide lateral? É protrair a mandíbula, então jogar a mandíbula para frente e movimentar a mandíbula, para um dos lados, para aquela contração unilateral na hora da mastigação. E ele tem uma outra função também que é bastante importante, que ele estabiliza esse disco articular aqui da articulação temporomandibular. Ele que estabiliza o disco para que o disco não se movimente para frente. Então, vamos lá. O pterigoide medial, ele vai trabalhar como sinergista do masseter no processo ali de elevação dessa mandíbula. E o pterigoide lateral, que tem uma cabeça superior e uma cabeça inferior, ele vai jogar a mandíbula para frente e também vai trabalhar nos movimentos de contração unilateral na hora da nossa mastigação. E além de proteger, de estabilizar
esse disco articular da articulação temporomandibular. Agora, nós vamos ver os músculos do pescoço. Nós vamos conversar a respeito de alguns músculos supraioides. Então, o que é isso? Músculos supraioides são os músculos que estão acima do osso ióide. Então, o músculo mais clássico, que a gente já conversou sobre esse músculo na aula de sistema muscular, é o músculo digástrico, que é este daqui, ó, representado pelo número 1 e 2, nesse desenho preto e branco, ó. Então, digástrico. O digástrico é um músculo que apresenta dois ventres. Ele tem o ventre anterior e o ventre posterior. Esse músculo aqui, ele é responsável por fazer a retração da mandíbula e junto com os músculos da mastigação, os pterigoides laterais, ele consegue abaixar a mandíbula, fazer um movimento de abaixar a mandíbula, tanto o ventre anterior quanto o ventre posterior. Um outro músculo aqui que a gente vai ver é esse número 3, é o músculo estiloioide. Esse músculo aqui vai fazer o quê? Vai puxar o ióide para cima e para trás. E vocês lembram, gente, na aula de osteologia, o que é o ocioide? Onde que ele está localizado? Então, vamos dar uma relembrada. O ocioide, ele está localizado na parte anterior do pescoço. E ele vai participar de várias funções importantes, tá? Tanto deglutição, quanto respiração, fala, mastigação. Então, o músculo estiloioide é que vai fazer a movimentação propriamente dita desse osso. Então, empurra ele para cima e também para trás. Nós temos um outro músculo supraioide que é bastante importante, que é esse músculo maior, que é o miloioide. É esse daqui, ó, grandão, bem grandão aqui, músculo miloioide. Esse músculo, ele vai ter comunicação lá com o assoalho da boca. Então, ele vai elevar o assoalho da boca, o ocioide, a língua, e ele também vai trabalhar para abaixar a mandíbula. Então, ó, mais uma vez, o músculo miloioide, que tem comunicação com o ióide lá, com o assoalho da boca, ele vai participar da elevação desse assoalho da boca, da elevação do ióide, da elevação da língua e também como sinergistas aí para abaixar a mandíbula. Um outro músculo do pescoço que eu queria passar para vocês, que eu já tinha conversado com vocês a respeito, já tinha falado o nome desse músculo, que é um músculo que tem um nome bem grande, é o esternocleidomastoideo, ou esternocleidomastoide. Ambas formas estão certas, né, de falar. Então, esternocleidomastoide. Esse músculo aqui é um músculo bilateral. Lembra que eu tinha falado para vocês que é o músculo da mordida do vampiro, quando o vampiro vai morder a sua vítima, ele morde aqui no esternocleidomastoide? Então, esse músculo, ele vai apresentar 3 funções diferentes. Ele vai participar da rotação da cabeça de um lado para o outro, da inclinação lateral da cabeça e também do processo de extensão da cabeça. Então, o músculo esternocleidomastoideo ou esternocleidomastoide vai participar do processo de rotação dessa cabeça para os lados, de inclinação lateral e também de extensão da cabeça. Agora vamos conversar um pouquinho
a respeito dos músculos do tronco, mais da parte posterior do tronco. Lembrando, pessoal, mais uma vez, que não estão sendo abordados todos os músculos da região do pescoço, da cabeça, do tronco. A gente tá vendo os mais assim, que são mais fáceis da gente visualizar, que dariam para vocês aprenderem de uma forma virtual, sem estar com a peça na mão. Mas quando a gente for para a prática, nós vamos ver também, conhecer esses de uma forma ali ao vivo e outros. Então, separei para vocês aqui o músculo trapézio, que é um músculo bastante falado, inclusive na academia. Músculo trapézio. Esse músculo trapézio, ele está na região, aqui tem um osso aqui embaixo. Vocês lembram que osso que a gente tem aqui embaixo do trapézio? Qual será que é o nome dele? É o osso, é a escápula. Lembra aquela em forma triangular? Então, o trapézio, a função dele vai ser de adução, de fechar a escápula. E ele também vai trabalhar como um estabilizador da escápula, para ela ficar no lugar. Outro músculo que eu separei para vocês, que fica aqui na região do ombro, é o músculo deltoide. Esse músculo aqui, ele vai movimentar e estabilizar a articulação do nosso ombro. Vocês se lembram qual que é o nome dessa articulação? É uma articulação muito importante que tem no nosso ombro. É a articulação glenumeral. Então, o músculo deltoide vai movimentar e estabilizar a glenumeral, a articulação do nosso ombro. Outro músculo aqui que é um músculo mais profundo, né? Vamos fingir aqui que a gente fez uma cirurgia na nossa peça, uma dissecação, né? Cirurgia não, uma dissecação, e aí a gente tirou a parte aqui do trapézio, e aí o que a gente vê logo abaixo? Os músculos romboides. Então, a gente tem um romboide maior, que é esse maior mesmo, e logo acima nós temos o músculo romboide menor. Então, romboide maior e romboide menor são músculos mais profundos. E esses músculos também estão em direção a quem? A escápula. Então, eles vão atuar na movimentação da escápula. Nós temos aqui também um músculo profundo, um músculo que tem contato aqui com as costelas, com o gradil costal. Esse músculo aqui se chama serrátil posterior inferior. Esse músculo, ele vai auxiliar no processo de expiração, quando a gente expira o ar, quando a gente expira, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai ajudar a abaixar as costelas. Ele é um músculo acessório da expiração, do processo de expiração. Agora, nós vamos dar uma olhadinha nos músculos do tronco da parte anterior. Aqui a gente vê ó, o deltoide, que eu já falei com vocês, que vai estabilizar aqui a articulação do ombro, mas nós vamos dar uma atenção maior para este músculo aqui, para o peitoral maior, que é o músculo que os meninos geralmente treinam com muita insistência na academia, porque querem ter o peitoral bem definido. Então, fazem muito exercício para ter a definição deste músculo. Então, o peitoral maior, que é um músculo mais superficial. Por isso que a gente consegue
visualizar este músculo com maior ênfase quando a pessoa faz bastante exercício e uma dieta equilibrada. E o que ele vai fazer, esse músculo peitoral maior? Ele vai ser um adutor e um rotador interno do nosso ombro. Mas a gente tem um outro músculo também, que é um pouco mais profundo, né? O peitoral maior é mais superficial, e aí a gente tem um outro que é mais profundo, que é o peitoral menor. O peitoral menor, se a gente for ver, quando a gente for ver na prática, ele tá ligado lá na escápula e nas costelas também. Então, ele vai agir, ele vai fazer o movimento da escápula para frente, em direção às costelas. Essa que é a função dele. Eu achei esse desenho interessante, que dá para vocês terem uma noção de profundidade, de localização. Então, aqui é o peitoral menor, que a gente acabou de ver, e logo abaixo a gente vai ter quem? O músculo serrátil anterior. E aí eu coloquei essa foto aqui de um box, né, de um momento que o lutador tá dando um soco no rosto do oponente. Por que eu coloquei essa foto? Porque esse músculo serrátil anterior, ele é popularmente chamado como o músculo dos boxeadores. Por quê? Porque ele tem como função a protração da escápula. E esse movimento de protração da escápula é um movimento assim decisivo para quando a gente vai dar um soco em alguém. Então, quando nós vamos dar um soco, o músculo que vai ser acionado é o músculo serrátil, porque ele vai desempenhar a protração da escápula. E além dele fazer desempenhar essa função, uma coisa que eu não tinha falado para vocês, ele também ajuda a estabilizar. São músculos que estabilizam a escápula. Então, mantém ela no lugar. Agora nós vamos ver os músculos que estão mais aqui na região do abdômen. Não pode escrever abdômen na prova, não existe abdômen, é abdômen. E aí, pessoal, eu escolhi essa imagem, por quê? Porque aqui também vamos fingir que na nossa peça anatômica a gente conseguiu fazer uma dissecação para a gente ver as diferentes profundidades. Então, a gente consegue ver esse músculo aqui mais superficial, desse músculo eu consigo fazer uma dissecação para ver o que está um pouco mais profundo no meio, e esse músculo aqui eu também consigo fazer uma dissecação para ver o que está mais profundo ainda. Então, esse músculo aqui mais superficial de todos é o oblíquo externo. Ó, o próprio nome já ajuda a gente a entender. Oblíquo externo. Então, o oblíquo externo, o que ele... Antes de eu falar a função do oblíquo externo, que eu não tinha falado para vocês. Os músculos do abdômen, normalmente, eles vão desempenhar a mesma função. Eles têm a mesma função. É uma função geral, eles trabalham em sinergia, todos eles. Então, não dá para vocês esquecerem. Pelo menos nesse grupo muscular, vocês não podem esquecer a função, porque é a mesma função. Então, este daqui que é mais superficial é o oblíquo externo. E qual que é a função desse grupo muscular? Eles atuam comprimindo a cavidade abdominopélvica e eles auxiliam no movimento de flexão da coluna vertebral e também de rotação dessa coluna. Aí aqui, vamos imaginar que a gente fez uma dissecação no oblíquo externo. O que vocês acham que tem abaixo do oblíquo externo? O que a gente consegue ver? O oblíquo interno. Então, abaixo do oblíquo externo, nós temos o oblíquo interno, que
desempenha a mesma função do oblíquo externo. E ainda mais profundo, se a gente for mais profundo ainda nesse abdômen, e aí a gente fizer uma secção no oblíquo interno, quem que a gente encontra? O músculo transverso do abdômen. Vocês conseguem ver que o feixe muscular aqui, ó, está na direção transversal. Então, por isso que ele chama transverso do abdômen. Nós temos um outro músculo também que eu conversei com vocês em aulas anteriores, que é o músculo que está ligado aí com o tanquinho, que é um músculo que se apresenta com um formato de quadrado. Por que que ele tem esse formato quadrado? Porque ele apresenta uma estrutura que chama intersecções tendíneas, e aí essas intersecções tendíneas conferem ao músculo reto do abdômen esses quadrados, os quadradinhos. Então, esse músculo aqui se chama reto do abdômen e é um músculo bastante superficial. Por quê? Quando a gente faz bastante abdominal, dieta equilibrada, exercícios, fortalecimentos, a gente consegue ver de uma forma bem tranquila ele se expor, né, para o meio externo. A gente consegue visualizar nas outras pessoas, assim, na própria pele, o formato desse músculo, a projeção desse músculo para o meio externo. E esse músculo também, assim como o oblíquo interno, o oblíquo externo, o transverso do abdômen, ele também vai ter a mesma função de comprimir essa cavidade abdominopélvica e auxiliar no processo de flexão e rotação da nossa coluna vertebral. Eu coloquei aqui para vocês, pessoal, um treinamento para vocês memorizarem. Então, eu coloquei treinando a memorização. O que eu gostaria que vocês fizessem? Eu gostaria que nesse momento vocês pegassem uma folha. Eu sei que a gente acabou de ver esses músculos pela primeira vez, mas eu queria que vocês pegassem uma folha e eu vou passar alguns músculos e vocês vão colocar os nomes desses músculos, os nomes que vierem na sua cabeça. Se não vier nenhum, vocês deixam, sem anotar. Para quê? Para a gente ver se vocês fixaram algum músculo. Depois vocês contam quanto vocês acertaram. Se vocês já tiverem acertado um, já tá legal. Por quê? Porque vocês estão vendo essa aula pela primeira vez. Se acertou 2, melhor ainda. 3, 4... tá? Acertou todos. Nossa, a professora vai ficar até com sorriso assim de lado de canto a canto, né? De tão alegre. Mas se não acertou, não tem problema, porque vocês vão treinando cada vez mais, vocês podem pegar essas imagens que tem os desenhos, reproduzir, pintar, colorir, fazer roteiro, para vocês irem memorizando e ficando familiarizados com os nomes dos músculos, tá? Então, vamos lá para o primeiro desafio. Qual é o nome desse músculo? A gente conversou no começo da nossa aula. Lembra, ele tem um ventre occipital e um ventre frontal. E ele está ligado aqui por uma galeia aponeurótica. Que músculo será que é esse? Anotem aí. Como que é o nome desse músculo? É o músculo occipito frontal. Então, quem escreveu occipito frontal, parabéns. É esse daí. Quem não sabia, não tem problema. Agora vocês já sabem. Vamos treinando. Próximo músculo. Lembra que eu falei para vocês que ele é responsável para a gente piscar? Um músculo redondo, circular. Que músculo será que é esse? Músculo
orbicular dos olhos. Então, músculo orbicular dos olhos. Quem acertou, parabéns. Próximo desafio. Esse músculo aqui, ó, na região do queixo. Que músculo será que é esse? Quando a gente fica triste, ele enruga o nosso queixo. Como será que esse músculo chama? Músculo. Vamos lá. Músculo mentoniano. Músculo mentoniano. Então, esse aqui é o músculo mentoniano. Próximo. Ó, isso vai ser bem fácil, hein? Como que é o nome desse músculo em verde aqui? Em destaque. Onde que ele tá? Pensem. Como que ele pode chamar? Onde ele tá? Músculo nasal. Nasal, tá no nariz, né? Então, músculo nasal. Próximo, esse aqui já é um pouquinho mais difícil. Esse aqui já é para quem prestou bem atenção. Tem que ter prestado bem atenção, porque o nome dele é diferente. Esse aqui é o desafio. Como que chama esse músculo aqui? Que tá na região da sobrancelha? Músculo corrugador do supercílio. Então, músculo corrugador do supercílio. Mais um músculo. Ó, prestem bem atenção. Onde que ele tá, esse músculo, ó? Ele tá aqui no ângulo da boca, né? Então, quem será que é esse músculo, ó? Aqui bem no ângulo da boca. Pensem o que ele pode fazer, qual que é a função que ele pode desempenhar. Que aí a gente pode descobrir o nome desse músculo. Então, tá no ângulo da boca. O que ele pode fazer com esse ângulo da boca? Então, o músculo abaixador do ângulo da boca. Quem acertou, tá de parabéns. Tô muito feliz. Quem não acertou, não tem problema. Vai ver a aula de novo e vai acertar da próxima vez. Agora, nós vamos entrar aqui, ó, nos músculos, quando eu conversei com vocês, nos músculos da mastigação. Lembra que eu falei que tinha 2 músculos superficiais? Mas eu quero que vocês me falem só esse aqui em verde. Respondam só o que tá aqui, ó, em destaque. Como que chama esse músculo em verde? É um músculo forte, tá ligado com força. Ele também faz a gente ranger os dentes. A gente pode ter bruxismo, que é aquele ranger o dente. Mas ele também participa da mastigação. É o músculo masseter. Masseter. Então, quem acertou tá de parabéns. E aqui, pessoal, para completar aqui os músculos da mastigação, coloquei 3 estrelinhas. Queria que vocês me falassem quais são esses 3 músculos que eu setei. Vocês lembram? Na verdade, são 2 músculos e um deles tem 2 cabeças. Uma cabeça superior e uma cabeça inferior. Tem um nome diferente. São músculos que às vezes trabalham em sinergia com outros. Tem um nome bem parecido. Como será que chama esses músculos? Nós vamos ter aqui então o pterigoide medial e o pterigoide lateral. Sendo essa a cabeça superior e essa daqui a cabeça inferior. Vamos lá, próximo desafio. Ai, 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 hein? Esse daí eu falei. O músculo do vampiro, da mordida do vampiro. O nome dele é difícil. Esse daí
É um desafio. Quero ver quem lembra o nome desse músculo. Pode até, se vocês estiverem fazendo a anotação da aula, anotações da aula, vocês podem consultar, porque é um nome grande. Quero que vocês escrevam, tá? Esses nomes aí na folha, para vocês irem pegando. Então, esse daí é o esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo. Lembra? Quem acertou esse, hein, vai tirar 10 na prova. Vai tirar 10. Agora, mais um, que é do grupo lá dos supraioides. Ó, eu coloquei uma dica aqui para vocês verem, que ele tem 2 ventres. Um ventre anterior e um ventre posterior. Que músculo que é esse aqui, pessoal? Aqui, ó, tá até setado o ventre qual? Anterior, né? Que músculo que é esse daqui? É um músculo clássico. Um supraioide clássico. A gente falou várias vezes. Tem 2 ventres. É o músculo digástrico. Então, quem escreveu aí digástrico, acertou. Vamos lá para mais um desafio. Lembra de um músculo que eu falei para vocês, que ele também participa das expressões faciais. Ele trabalha em sinergia aqui com os músculos faciais, da expressão facial. Ele está em toda a parte anterior do nosso pescoço, músculo grande. Dos 2 lados a gente tem ele, né? Toda aqui a parte anterior, na verdade, do pescoço. Como que ele chama, gente? Quem lembra? Quem lembra, já anota aí. Quem não lembra, tem que tentar lembrar. Vamos lá, vamos treinar a memória. É o músculo platisma. Músculo platisma. Agora vamos ver aí um músculo do tronco. Vamos ver se vocês prestaram atenção na parte do tronco. Que músculo que é esse aqui que tá abaixo desse, que eu também não posso falar o nome. É o músculo mais profundo. Que músculo que é esse? Ele lembra até o nome de uma sobremesa, que chama rocambole. O que será que lembra rocambole, gente? Quem pegou a dica e lembrou é o músculo romboide. Romboide maior, porque é o maior aqui que tá na imagem. Esse aqui é o romboide menor. Então, quem acertou, estou muito feliz. Próximo músculo. Gente, esse é fácil, hein? Músculo do tronco, esse não tá difícil. A gente treina muito na academia esse músculo. Como que ele chama, gente? Esse músculo daqui, ó. Falei dele. Na parte do tronco. Músculo trapézio. Então, músculo trapézio. E esse daqui, pessoal? Que músculo que é esse daqui? Lembra? Esse músculo aqui, até falei na aula que os rapazes, os meninos gostam de malhar esse músculo para deixar mais definido. Que músculo que é esse? Olha onde que ele tá, que região que é essa que ele tá, ó. Como que será que ele chama? Olhem a região para vocês tentarem lembrar. Os homens gostam de deixar ele bem definido. Músculo peitoral, peitoral maior. Então, músculo peitoral maior. São 18 músculos, tá? Então, vamos lá. Próximo músculo, próximo desafio. Esse daqui, ó.
que está acima. Ah, não posso falar também, né? Que músculo que é esse? Que talvez eu pergunte que músculo que é esse. Então, qual que é esse músculo aqui, pessoal? Parece uma serra, ó, cheio de dentinhos. Serra, será que tem alguma coisa a ver? Tinha algum músculo que tinha algum nome parecido com serra, gente? Então, músculo serrátil, serrátil anterior. Porque a gente tem também o serrátil posterior e inferior. Esse aqui é o anterior, ele fica nessa região, ó. Mais um aqui na região do abdômen. Começou bozinha, eu vou dar umas dicas aqui para vocês. Olha como que estão organizados os feixes dessa musculatura, os feixes musculares, ó, as fibras musculares. Como que tá? Tá meio que na região, tá meio que na localização transversal, no sentido transversal, né? E é um músculo profundo, ó. A gente tá vendo os ossos e depois já esse músculo. Então, um músculo profundo no sentido transversal. Qual que músculo que é esse? Qual que poderia ser? O músculo transverso do abdômen. Agora, mais um. Agora é um músculo superficial. Que músculo que é esse? Que é superficial. Que tá aqui no abdômen, comprimindo a cavidade, né? As paredes aqui abdominopélvicas. Que músculo que é esse? Que é o mais superficial, que tá na parte externa, né? Externa. Ai, eu lembro que tinha alguma coisa com externo, hein? Vocês lembram? É o músculo oblíquo externo. Oblíquo externo. E o último aqui, para fechar com chave de ouro, que não é possível que vocês vão errar esse, pessoal. Pelo menos assim, para vocês acertarem algum. Qual que é esse que eu falei para vocês que dá pra gente até ver, ó. Aqui, ó, não preciso nem abrir a pessoa para eu ver o músculo que essas pessoas aqui treinaram. E, ó, dá pra ver bem aqui os quadradinhos. Ele tem intersecções tendinhas. Lembra que eu falei pra vocês disso? Que músculo que é esse? É o músculo reto do abdômen, ou reto abdominal. Viu? Então, esse aqui é o reto do abdômen. Então, pessoal, terminou a nossa dinâmica aqui de treinamento, de memorização. Quem acertou um tá de parabéns, quem acertou 2, quem acertou 5, quem acertou 12, quem acertou os 18, ou quem quase acertou, tá todo mundo de parabéns, porque a gente tá vendo isso pela primeira vez. Então, nós precisamos pegar o Atlas, voltar na aula, assistir novamente. Para quê? Para que a gente consiga absorver todos esses músculos, que não são todos, igual eu falei para vocês, são alguns que a gente está dando maior ênfase para que vocês conheçam. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham conseguido absorver este conteúdo e assistam quantas vezes forem necessários para que vocês entendam. Um abraço a todos e até a próxima aula.